Há momentos em que tudo parece estar desmoronando ao nosso redor e não conseguimos entender por quê. Sentimos um peso na alma, uma angústia que aperta o peito, uma tristeza sem nome que se instala silenciosamente. E pouco a pouco, algo começa a nos afastar da paz, da luz e da fé. Mas o que poucos sabem ou não querem admitir é que há decisões aparentemente pequenas que abrem portas espirituais perigosas. Padre Pio, que viveu intensamente o combate contra as forças do inferno, revelou com clareza: existem atitudes que, mesmo parecendo inofensivas, atraem o mal e dão ao inimigo espaço para agir. E talvez esse seja o motivo pelo qual tantas pessoas vivem atormentadas espiritualmente sem saber. Carregam fadiga constante, crises emocionais, lares em conflito, doenças sem explicação, bloqueios persistentes e se perguntam: por que isso está acontecendo comigo? A resposta, muitas vezes, está nessas brechas espirituais que se abriram silenciosamente, através de hábitos, comportamentos e escolhas que não pareceram graves, mas que, no mundo invisível, funcionam como convites para o mal se instalar. Padre Pio não tinha medo de apontar essas realidades. Pelo contrário, ele considerava seu dever alertar as almas. Ele afirmava com firmeza que o maior erro do cristão moderno é acreditar que o demônio só age em casos extremos. Isso é uma ilusão. O demônio prefere atuar onde não é percebido, em pequenas concessões, em pensamentos que parecem inocentes, em distrações que roubam a intimidade com Deus, em omissões que silenciam a verdade. E quando a alma se acostuma com essas frestas, torna-se vulnerável, aberta, exposta. É exatamente isso que ele quer. Uma alma entorpecida, que não percebe mais que está sob influência e controle das trevas. Mas a boa notícia, e é por isso que este vídeo é tão importante, é que Padre Pio nos ensinou como reconhecer essas portas abertas e, mais ainda, como fechá-las definitivamente. Ele não só apontava o perigo, mas também mostrava o caminho de volta, o remédio, a restauração. Sua vida foi um verdadeiro manual de resistência espiritual, e suas palavras continuam sendo um escudo poderoso para aqueles que desejam se proteger e viver na luz de Deus. Se você está enfrentando lutas espirituais, sente que há algo estranho acontecendo, ou simplesmente deseja blindar sua alma, este vídeo é para você. Por isso, eu te convido a permanecer até o fim. Não se trata apenas de curiosidade, trata-se da sua alma. O que você vai descobrir aqui são 3 revelações diretas de Padre Pio sobre atitudes que abrem as portas para o demônio e que precisam ser evitadas a todo custo. Mais do que informação, esta é uma convocação espiritual para acordar, se fortalecer e fechar cada brecha com discernimento, oração e coragem. E se você ficar comigo até o último segundo, vai entender exatamente o que está te enfraquecendo e como recuperar sua proteção espiritual a partir de hoje. A primeira porta que Padre Pio nos alerta com veemência é aberta por um inimigo silencioso, sorrateiro, mas devastador: a vaidade espiritual. Sim, o demônio não ataca apenas os pecadores declarados, mas principalmente aqueles que se julgam bons demais para cair. Quando uma alma começa a se achar superior porque reza mais, porque frequenta a igreja, porque jejua, porque sabe mais da doutrina, quando o eu começa a se inflar dentro da fé, a porta se escancara. E o inimigo entra sem resistência, porque encontra ali o mesmo veneno que o destruiu, o orgulho disfarçado de virtude. Padre Pio alertava que a humildade é o fundamento da verdadeira santidade. Uma alma humilde treme diante da possibilidade de cair. Ela reconhece que sem a graça não é nada. Já a alma vaidosa se torna imprudente, presunçosa, cega ao próprio estado interior. E é nesse momento que o demônio ataca. Ele sopra elogios,
validações, comparações com os outros. Ele alimenta o ego devoto até transformá-lo em um ídolo. E quando isso acontece, a fé se esvazia, a oração se torna seca e a alma, mesmo rezando, já está em trevas. Padre Pio via isso nos confessionários, nas direções espirituais, nos olhares que chegavam cheios de orgulho piedoso. E talvez você já tenha vivido isso. Aquela sensação de estar certo demais, de não precisar mais se examinar, de não se permitir ser corrigido espiritualmente. Isso é extremamente perigoso. Porque o demônio adora almas que não se confessam mais com sinceridade, que se justificam demais, que colocam os erros sempre nos outros. Padre Pio dizia que o orgulho espiritual é o último disfarce do demônio dentro da igreja. Ele se esconde na linguagem santa, nas boas obras, no hábito de rezar, mas por dentro a alma está cheia de si e vazia de Deus. O antídoto, segundo ele, é o retorno constante à verdade sobre si mesmo. Uma alma humilde sabe que é pecadora até o último suspiro, que precisa de confissão frequente, que não se compara com ninguém, que foge dos elogios e busca apenas agradar a Deus em silêncio. Essa alma, mesmo fraca, está protegida, porque o demônio não consegue penetrar onde há humildade verdadeira. Padre Pio ensinava isso com o próprio exemplo. Ele fugia de elogios, tremia quando era exaltado e sempre se declarava indigno até mesmo de ser chamado de padre. Portanto, se há algo que você precisa vigiar a partir de hoje, é o orgulho que tenta se disfarçar de zelo, de conhecimento, de santidade. Pergunte a si mesmo: minha fé me torna mais humilde ou mais vaidoso? Estou me aproximando dos outros com compaixão ou com julgamento? Busco crescer para me parecer com Cristo ou para ser admirado? Essas perguntas não são fáceis, mas salvam a alma. Porque a primeira porta que se abre para o demônio é sutil, mas real. É a porta do ego religioso. E se você não a fechar agora, ele entrará sem pedir licença. A segunda porta que o demônio explora com astúcia é a negligência espiritual. Padre Pio era extremamente severo quanto a isso. Ele dizia que nada é mais perigoso para a alma do que a ilusão de estar seguro apenas porque já iniciou o caminho da fé. Muitos começam bem, rezam, confessam-se, frequentam os sacramentos, mas com o tempo esfriam. A oração vira rotina, o coração se dispersa. A busca por Deus se torna um hábito vazio, sem ardor, sem profundidade. E é nesse terreno morno que o inimigo começa a plantar suas sementes, porque onde não há vigilância constante, há vulnerabilidade aberta. O demônio não precisa derrubar uma alma de forma abrupta, ele sabe esperar. Ele se contenta em ver você se tornando medíocre espiritualmente, em ver sua fé se tornando burocrática, sua oração se transformando em obrigação, sua missa sendo vivida com distração. Padre Pio dizia que a mornidão é um tipo de morte espiritual lenta e que o demônio ama almas mornas porque elas já perderam a chama, mas continuam achando que estão de pé. E o mais perigoso, essas almas não percebem o quanto estão se distanciando de Deus. Estão frias e não sabem. Estão vazias, mas não admitem. E talvez você esteja vivendo isso agora, sem perceber. Há quanto tempo você não se emociona rezando? Quando foi a última vez que sua alma realmente se quebrou diante de Deus? A última vez que sentiu o coração queimando por estar na presença dele? Se isso se perdeu, cuidado. Padre Pio alertava: a alma que não se alimenta da graça todos os dias se torna fraca, seca, frágil. E quando o mal vem com força, e ele vem, essa alma não tem resistência. Desaba, cede, afunda, porque não criou raízes profundas, não vigiou, não se abasteceu da luz. O segredo, dizia ele, é cultivar a alma como um jardim,
Não basta plantar a fé, é preciso regar todos os dias com oração sincera, com meditação da palavra, com eucaristia, com confissão frequente, com silêncio interior. A negligência espiritual é como deixar um campo fértil abandonado. As ervas daninhas crescem rápido, e no mundo espiritual, essas ervas daninhas têm nome: distração, preguiça, frieza, tibieza, desculpas. E tudo isso junto forma uma porta escancarada para o demônio agir. Porque ele entra onde não há vigilância, ele domina onde não há resistência, ele cresce onde o fogo apagou. Por isso, Padre Pio implorava às almas: não se acostume com a graça, não viva da aparência de santidade, não transforme sua fé em um ritual sem alma. Volte a buscar a Deus como quem precisa dele para respirar. Restaure a chama, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja com esforço. O inimigo sabe quando a sua luz está fraca, e é nesse exato ponto que ele ataca. Feche essa segunda porta. Desperte, reacenda a fé, porque alma fria é morada fácil para as trevas, mas alma viva, alma apaixonada por Deus, se torna inatingível no mundo espiritual. A terceira porta, talvez a mais insidiosa de todas, é aberta através do consentimento ao pecado habitual. Padre Pio nunca suavizou essa verdade. Quando a alma se acostuma com o pecado, quando o erro deixa de causar dor, quando a consciência se cala e o arrependimento desaparece, o demônio não apenas entra, ele se instala. Ele constrói morada, influência, domínio. O pecado repetido, não combatido, não confessado, não chorado, é como uma rachadura que vai crescendo até comprometer toda a estrutura espiritual da alma. E é justamente aí que o inimigo se sente à vontade, onde há impureza consentida, mentira sustentada, omissão persistente. Padre Pio dizia que a pior escravidão é aquela que o homem chama de liberdade. Quantas vezes ele via almas que justificavam seus pecados com discursos modernos. Deus entende, é só uma fraqueza, todo mundo faz. E essas desculpas se tornam como anestésicos espirituais. A pessoa vai afundando e, ao mesmo tempo, se convencendo de que está tudo bem. E quando o pecado vira normal, o mal vence. Porque sua maior astúcia não é escandalizar, mas banalizar. Fazer parecer pequeno o que, diante de Deus, é grave. E quando a alma perde o senso de gravidade, ela já está nas mãos do inimigo. Você sente isso? Há algo que você sabe que precisa mudar, mas tem adiado. Um hábito, um relacionamento, uma prática, uma decisão que te arrasta para longe de Deus, mas você vai empurrando com a barriga, tentando conviver com o pecado e com a oração, com a luz e com as trevas. Padre Pio era radical nesse ponto. Não há convivência possível entre o Espírito Santo e o pecado consentido. Ou você rompe com o pecado, ou o pecado rompe você. Não há meio termo. E quanto mais você demora para cortar essa corrente, mais profundamente ela se enraiza no seu espírito. E não se trata de perfeição. Padre Pio jamais exigia isso. O que ele ensinava era o combate. O verdadeiro cristão não é o que nunca cai, mas o que nunca se acomoda com a queda. É aquele que, mesmo ferido, mesmo fraco, não se entrega. Busca a confissão com sinceridade, se levanta, recomeça, chora diante do altar, pede forças para resistir. O demônio não teme o santo perfeito, ele teme o pecador arrependido que nunca desiste de buscar a graça, porque esse pecador é um milagre em construção, e os milagres desarmam as trevas. Por isso, se há hoje um pecado na sua vida que se repetiu tantas vezes que já parece parte de você, não aceite isso, não normalize, não se acomode. O que hoje parece tolerável, amanhã pode te destruir. Padre Pio dizia que o coração que brinca com o pecado é como quem brinca com serpentes. Uma hora será mordido, e essa mordida pode custar a alma. Feche essa porta com coragem.
Decida hoje romper com aquilo que te afasta de Deus, mesmo que doa, mesmo que custe, porque o que está em jogo não é conforto, é salvação eterna. Padre Pio dizia que toda alma que deseja viver na graça de Deus precisa aprender a reconhecer os sinais espirituais de perigo. Ele comparava a vida da alma com uma casa. Uma casa bem construída, iluminada e limpa repele invasores, mas uma casa escura, em ruínas e desatenta, se torna presa fácil para os ladrões. E é assim com o mundo espiritual. Quando deixamos portas abertas, mesmo que discretamente, mesmo que só por uma fresta, o inimigo entra com violência. Ele não pede permissão, não avisa, não bate. Ele invade, contamina, confunde e amarra. E quando você percebe, a sua paz já foi embora, sua força já secou, sua fé está quebrada. Essa comparação é muito mais do que uma metáfora. Padre Pio tinha experiências reais com isso. Ele via com clareza espiritual quando uma alma se tornava vulnerável. Ele sentia a opressão, ouvia os gemidos da alma contaminada, via a sombra que pesava sobre pessoas que, por orgulho, negligência ou pecado, haviam permitido que o inimigo ganhasse espaço. Mas, ao mesmo tempo, ele também ensinava que nenhuma alma está condenada se decidir voltar, se decidir fechar as portas, se decidir lutar. Ele repetia constantemente: com Deus tudo pode ser restaurado, mas é preciso coragem para enfrentar a verdade. E enfrentar a verdade é muitas vezes o maior combate. Porque exige quebrar máscaras, romper justificativas, encarar espelhos. Não é fácil reconhecer que você está deixando o mal entrar, que sua fé esfriou, que sua alma se acomodou, que você tem vivido uma espiritualidade morna ou que tem flertado com o pecado por achar que ainda dá tempo. Mas essa dor de reconhecer a verdade é o começo da libertação. Padre Pio dizia que o demônio foge da alma que confessa com sinceridade, que se humilha diante de Deus, que se dobra sem orgulho e que se levanta com sede de santidade. Por isso, este vídeo não é apenas um conteúdo, é uma convocação espiritual, um chamado para você olhar com seriedade para a sua vida interior. Existe uma guerra acontecendo neste exato momento, uma batalha pela sua alma, pela sua família, pela sua paz. E você precisa estar preparado. Precisa fechar todas as brechas. Precisa renunciar ao orgulho, reacender sua fé, romper com o pecado. Não amanhã, não quando der tempo. É agora. Porque cada dia que você adia essa decisão é um dia em que o inimigo avança mais um passo no território da sua alma. Padre Pio não pregava o medo, ele pregava a verdade. E a verdade liberta, a verdade sacode, limpa, transforma, mas só age em quem tem coragem de se deixar confrontar por ela. Se você está aqui até agora, é porque Deus está te chamando. Porque algo dentro de você sabe que precisa mudar. Então escute essa voz. Permita que a luz entre e feche cada uma dessas portas com a força que vem da graça, com a humildade que vence o inferno e com a decisão radical de viver para Deus. Porque uma alma decidida pelo céu, ainda que fraca, se torna impossível de ser vencida pelas trevas. Padre Pio sempre repetia uma verdade que poucos têm coragem de ouvir. O demônio é real, age silenciosamente e está constantemente à espreita daqueles que se distraem. Mas ele também dizia que uma alma bem orientada espiritualmente nunca será derrotada. E o primeiro passo para essa orientação é reconhecer que as brechas existem e que elas precisam ser fechadas com urgência. Ele via isso diariamente nas confissões. Pessoas aprisionadas por anos por conta de atitudes que pareciam simples, mas que haviam escancarado janelas para o mal. O demônio não precisa de um portão aberto, basta uma fresta, e muitas almas o deixam entrar sorrindo. Por isso, mais do que um alerta, Padre Pio fazia de cada ensinamento uma convocação à vigilância. Ele ensinava que a vida cristã verdadeira é como caminhar com uma tocha em meio à escuridão.
Qualquer descuido pode apagar a chama. Mas se você cuidar bem dessa luz, ela te guiará com segurança. E cuidar da luz é isso: manter a humildade viva, combater o orgulho espiritual, jamais se acomodar com o pecado, vigiar sua fé todos os dias, não permitir que a frieza tome conta do coração. É alimentar a alma com oração constante, confissão frequente e desejo real de se santificar. Muitos acham que o inimigo se manifesta apenas em possessões ou em fenômenos assustadores, mas Padre Pio insistia: o maior ataque do demônio é o espiritual, invisível, psicológico. Ele age na indiferença, no cansaço, na distração, no orgulho, na mágoa não resolvida, na falta de perdão, na fé enfraquecida. Elimina sua força pouco a pouco, sem que você perceba. E é por isso que você precisa ser mais intenso do que ele. Precisa ser violento contra o que te afasta de Deus. Precisa odiar o pecado com a mesma intensidade que ama a graça. Não há neutralidade nesta guerra. Padre Pio não nos oferece uma religião confortável. Ele nos oferece uma cruz. Mas uma cruz luminosa que salva, liberta e conduz ao céu. Ele sabia que ser cristão de verdade exige esforço, renúncia, dor, mas também sabia que, ao final de tudo, essa é a única vida que realmente vale a pena. A vida vivida na luz, sem brechas, sem jogos espirituais, sem máscaras religiosas. A vida de quem fecha as portas para o mal com decisão e abre as janelas para o céu com confiança. E é essa vida que você está sendo chamado a abraçar agora. Portanto, se você chegou até aqui, entenda: Deus está te dando um aviso, mas também uma chance. Um alerta, mas também uma promessa. Se você fechar essas 3 portas, o orgulho, a negligência e o pecado consentido, você verá sua alma se libertando, sua fé se reacendendo e a paz de Deus retornando. Não permita que o inimigo permaneça em território que pertence a Cristo. Tome hoje a decisão de purificar seu interior, de se revestir de humildade, vigilância e pureza, e de entregar sua vida por inteiro nas mãos de Deus. Porque uma alma consagrada de verdade, o inferno inteiro não suporta. Agora que tudo foi revelado, a pergunta que resta é: o que você vai fazer com essa verdade? Não se trata mais de desconhecimento, nem de ignorância espiritual. Você ouviu, entendeu e, no mais íntimo do seu coração, sentiu que Padre Pio falou com você, porque essa mensagem não veio por acaso. Ela foi permitida por Deus para te despertar, para te sacudir da acomodação, para reacender a sua luz. O combate é real, a batalha é silenciosa, mas feroz, e a sua alma é o campo onde essa guerra se desenrola dia após dia. Talvez você esteja se lembrando agora de situações, comportamentos ou pensamentos que abriram portas espirituais em sua vida. Talvez esteja sentindo o peso de tudo isso, mas não se culpe. Se levante. Não é hora de se esconder nem de fugir. É hora de reagir, de reconhecer, de se humilhar, de se confessar, de recomeçar. Padre Pio dizia que Deus perdoa tudo, absolutamente tudo, quando a alma volta com sinceridade. E quando essa volta é verdadeira, as portas que antes estavam abertas começam a se fechar uma a uma com a força da graça. Lembre-se, o demônio odeia a alma que decide mudar. Ele odeia o arrependimento. Ele odeia quando alguém descobre suas armadilhas e começa a viver em estado de vigilância. E isso só confirma que a sua escolha de hoje tem peso eterno. Você está sendo chamado a uma vida nova, mais profunda, mais livre, mais santa. E essa vida começa com um sim que brota do coração, mesmo ferido, mesmo frágil, mas decidido. Um sim que fecha as brechas e abre as janelas para o céu. Um sim que Padre Pio abençoaria com lágrimas nos olhos. Talvez seja difícil, talvez você tenha medo, mas não caminhe sozinho. Deus está com você, os santos intercedem por você.
Padre Pio está ao seu lado neste combate, como um irmão mais velho que já venceu o inimigo com as armas da humildade, da pureza e da obediência. Ele te mostra o caminho, mas é você quem precisa dar o primeiro passo. E esse passo começa agora, não amanhã, porque a alma que escuta o chamado e responde com fé já está sendo libertada no mesmo instante em que decide mudar. Por isso, se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: hoje eu fecho todas as portas para o mal e entrego minha alma a Deus. Deixe seu nome para oração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa luz. E inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem, protegem e curam a alma. Juntos, como filhos da luz, seremos inatingíveis. E onde a luz de Deus brilha, o mal